falar um pouco sobre meu processo de adoção. Me chamo Karina Moura, tenho 26 anos de idade, tenho uma família linda, tenho um namorado, tenho meus pais, João Moura e Jesus, meus irmãos Robson, Rubens e Raquel, e tenho 6 sobrinhos mais lindos do universo. Então, assim, como foi meu processo de adoção? Bom, meus pais, né, no caso a minha mãe, ela teve 3 filhos de um primeiro casamento e infelizmente o marido dela faleceu. Com o tempo, ela conheceu meu pai e eles tiveram um relacionamento, casaram-se e tentaram ter filhos. E também, infelizmente, minha mãe não conseguiu ter, abortava. Então, eles partiram para o processo de adoção. Naquela época, antigamente, existiam mulheres que faziam promessas em que iriam ajudar as mães que queriam dar seus filhos, que não tinham condições, e famílias que queriam adotar. E assim foi. Então, meus pais, eles queriam adotar uma criança, queriam adotar um menino, e passou essas informações para essa pessoa. Então, quando elas sabiam de alguma mãe que queria dar seus filhos, elas entravam em contato com essas famílias e faziam a ligação. Então, assim, eu nasci em união, a minha mãe biológica, a história que eu sei, a minha mãe biológica, ela já tinha um outro filho, era mãe solteira e convivia com a avó, com a mãe dela, no caso. E então ela não tinha condição de criar, como já era a segunda gestação, então ela teve que dar essa criança. E assim ela fez. Essa mulher que fazia esse elo de ligação com as famílias, quando eu nasci, ela ligou para todas as famílias que desejavam ter filhos ou que não tinham escolhido meninos, em si meninas, no caso. Ela ligou para todo mundo e infelizmente, ou felizmente, que no caso eu tô na minha família hoje, ninguém queria ficar comigo. Então ela entrou em contato também com as famílias que queriam ter filhos, meninos. Então entrou em contato com a minha mãe, isso já bem tarde da noite, no dia 2 de fevereiro. E ela disse pra minha mãe, tem uma criança assim, negra, de cabelo cacheado, nasceu em união, a mãe não tem condições e tal. Então ela ligou pra mamãe e a mãe disse, mas meu esposo não tá aqui, eu não tenho como decidir, a gente queria um rapaz. Minha senhora, mas eu acho que a senhora tem que ficar com ela porque ela não tem uma outra opção. Minha mãe, tá bom, pois vamos ficar com essa criança. E minha mãe até hoje, ela brinca dizendo que foi a melhor decisão abrupta que ela já tomou na vida dela. Quando meu pai chegou, minha mãe estava fazendo a lista, e aí conversaram, meu pai, nossa filha, minha mãe disse, nossa filha. E aí no outro dia de manhã foram me buscar na rodoviária, eu vim de União, e essa mulher, ou outra que a gente não sabe exatamente quem me trouxe enroladinha num pano, toda roxinha de frio, e ela entregou para meus pais, e os meus pais estavam me levando quando a mulher disse, epa, esse pano que essa criança tá enrolada não é seu, é meu, é emprestado, eu tenho que devolver para a pessoa. E assim cheguei na minha família no dia 3 de fevereiro de 1993, que é a data na qual eu comemoro meu aniversário, né? Eu digo sempre que eu tenho 2 datas de aniversário, a biológica e a do coração. E eu comemoro a data do coração, que foi a data que eu cheguei na minha casa. Então, como foi o meu processo de descobrir como era filha para adoção? Infelizmente, eu soube por terceiros, eu não soube pelos meus pais. Como foi isso? Com 3 aninhos de idade, uma pessoa bem próxima a gente chegou para mim e me falou. E eu lembro muito bem, tem muito bem clara essa imagem e a voz nítida dessa pessoa. Você sabia que você não é filha dos seus pais? Então eu não consegui comentar isso para minha mãe, eu só mudei o meu comportamento e comentei para uma pessoa que trabalhava aqui em casa, que era uma costureira. E ela contou para a mamãe tinha percebido que eu tinha mudado de comportamento. E assim, a minha mãe chegou e veio conversar comigo e me falou, à medida do que eu entendesse, né? Porque eu tinha 3 anos de idade, eu não tinha como explicar de uma forma bem explicada, né? Tinha que falar de acordo com aquilo que eu pudesse compreender. Então ela falou, olha, você não nasceu do coração na barriguinha da mamãe, mas você nasceu do coração da mamãe. E eu entendi desde então que eu nasci do coração da minha mãe. Não foi da barriga, não foi gerado, mas foi do coração e eu sou filha dela. Meu processo da infância, né, à medida que eu fui crescendo, minha mãe foi me contando mais coisas aos poucos. Eu vim saber de todo o processo mesmo da minha adoção com 18, 19 anos. Na infância, na escola, eu sofri bullying, né? Tinha crianças que assoavam da minha cara, que eu era filha por adoção, que me distanciavam porque eu era filha por adoção, pessoas próximas caçavam conversa comigo, e enfim. Mas uma coisa muito engraçada, que muita gente não sabe, que nem sempre minha mãe comenta, é que pensam que como eu sou filha por adoção, eu não tive como mamar da minha mãe.
Mas eu mamei da minha mãe Jesus. A minha mãe me colocou pra sugar no seio dela por muito tempo, por mais média 10 dias, e no 11º, no 12º dia, o leite começou a sair, né? É uma coisa assim bem incrível e muito, muito bonita de se falar, porque eu tive o elo de ligação com a minha mãe como qualquer outra criança também. E ela disse que foi incrível, porque ela viu o leite saindo, ela pensou que não ia ter mais, porque a minha irmã, ela tinha 10 anos, né, a Raquel, e ela pensou que não ia mais gerar leite, gerou, e eu mamei da minha mãe. Então, assim, à medida que eu fui crescendo, meus irmãos, a minha mãe, eles foram comentando isso comigo, então foram me fortalecendo. Eu tinha um elo, eu tinha uma rocha muito forte dentro de casa. Que poderia acontecer qualquer coisa e qualquer pessoa falar comigo fora. Mas quando eu chegava dentro de casa, meus pais, meus irmãos me fortaleciam de tal forma de que eu entendia que eu era assim, que eu era filha por adoção, sim, que nasci do coração da minha mãe, sim, mas que eu não era diferente de nenhuma outra criança. Então eu sempre fui uma criança muito forte em relação a esse aspecto. Não vou mentir que teve um momento ou outro que, claro, você fica um pouco abalado, mas nada que fosse de questões extremas. Em relação aos meus pais biológicos, não que meus pais, né, meu pai e minha mãe, eles me proibiram, não, eles nunca me proibiram de querer saber quem são meus pais biológicos, mas eu, Karina, nunca tive essa curiosidade, nem tive essa vontade de buscar meus pais biológicos, de conhecer eles, né? Eu sempre levo no meu coração a gratidão, tanto pelos meus pais por terem me dado a vida, porque a vida foi gerada pra mim no momento em que eu fui adotada, no momento em que eu cheguei na minha família, no momento que eu recebi amor. Mas eu também sou muito grata pela minha mãe biológica, pelo fato dela ter tido tanto amor no coração dela por mim, que ela me deu, a ponto de ela perceber que era muito melhor para mim ter uma vida com conforto, com uma família que pudesse me dar condições mínimas de sobrevivência, do que estar com ela. Então o ato de amor dela foi muito grande. Então por isso eu sou muito grata pela vida dela e muito grata pelo esse ato de amor que ela gerou por mim. Então eu não sei quem são meus pais biológicos, sei que eu nasci de união, mas não sei nome, eu não sei idade, eu não sei como é. Pode ser que seja parecida comigo, mas eu não sei realmente, não sei quem é meu irmão, não sei quem é minha avó, então eu não conheço de forma alguma. Então o que eu sempre digo para as pessoas? Que eu sou uma criança normal como qualquer outra, que nós devemos considerar justo todas as formas infinitas de amar e de amor. Que aos pais que são pais que pretendem adotar, pais que já adotaram e que ainda não disseram para os seus filhos, contem. A criança, a bendita, claro que você tem que saber como deve contar, por isso deve ter um acompanhamento da assistência social, deve ter um acompanhamento do psicólogo. Tem o CRIA, que é o Centro de Reintegração e Incentivo à Adoção, no qual eu sou voluntária, que eu falo para esses pais como contar, como deve dizer. Lá tem uma assistência maravilhosa para a Francimélia, pela Luara, pelas psicólogas. Então, você deve contar para o seu filho, ele vai compreender. Agora, você tem que saber como contar para essa criança, não é chegar e contar para ele de forma abrupta como eu soube, mas contar com carinho, com atenção, com amor, buscar a forma certa de contar para esse filho como é esse processo que ele nasceu não da barriga, mas do coração. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa de 26 anos de idade, sou uma pessoa como qualquer outra, tenho uma formação, tem uma orientação de vida profissional, tem uma família maravilhosa. Claro que tem brigas, discussões, toda família tem isso, mas é uma coisa normal. Eu sou filha da minha mãe, filha do meu pai, tenho meus irmãos, tenho minha família. Por que eu sou diferente de qualquer outra pessoa? Eu não sou diferente só pelo fato de eu ser filha por adoção. Eu sou filha por adoção, eu coloco o nome por adoção para as pessoas compreenderem. Mas eu sou filha. Então não tem essa diferenciação. Então que hoje e sempre nós possamos considerar justa, digo novamente, todas as formas infinitas de amar e de amor. Filho, pai, mãe, irmãos é quem cria, quem educa, quem orienta para a vida. E meus pais fizeram isso de forma esplêndida, tanto os meus pais como meus irmãos. Então não tem diferenciação, eles são meus pais, eles são meus irmãos, eles são meus sobrinhos e ponto. Eu sou filha por adoção com muito orgulho, com muito amor no coração e muito grata a Deus por tudo que tenho, por tudo que sou. Então, que possamos considerar justo todas as formas infinitas e lindas de amar e de amor e que vocês conheçam um pouco mais sobre o processo da adoção. Eu serei infinitamente grata se você conhecer um pouco mais e acesse o CRIA para conhecer um pouco mais sobre o processo da adoção aqui no Piauí. Beijo!